Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso VidaCast, ao nosso episódio de hoje. Nós estamos na nossa temporada falando sobre identidade e propósito. E não haveria uma maneira melhor da gente começar essa temporada do que com convidados mais que especiais que nós estamos recebendo hoje aqui, né? Nosso grande amigo, pastor Josimar Fonseca, da comunidade Família da Fé, lá em Campinas. Nosso amigo pastor Tiago Bartos, de Joinville, né, também conosco, e nosso amigo Lucas Agostinho, da nossa casa, da CB Vida. E nós vamos falar sobre esse tema extremamente importante. Gente, quando junta identidade e propósito, nós temos aqui dois temas que definem muita coisa acerca do ser humano. Inclusive, influencia nas nossas emoções, influencia nos nossos resultados, influencia em tudo, né? Nós precisamos primeiro nos conhecer, saber quem nós somos, porque se não sabemos quem nós somos, nós acabamos deixando que outros vão definir a nossa identidade, outros vão dizer aquilo que nós somos, ou deixamos de ser aquilo que Deus nos criou para sermos. E também conhecer o nosso propósito. Há quem diga que há 2 dias principais na vida do ser humano. Primeiro é o dia que ele nasce e o segundo dia em que ele descobre para o que nasceu. Nós vamos falar sobre isso hoje. Quero dar boas-vindas aos nossos convidados, né? Meu amigo Lucas Agostinho, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado estar com a gente aqui. Meu Deus, é muito forte. Estar nessa mesa aqui é um define destinos. Começou. Hoje vai ser. Ah, meu Hoje vai. Vamos junto. Meu Rabino, thank you. Obrigado por essa mesa, obrigado por esse tempo e falar sobre esses temas tão importantes. Tenho certeza que vai dar um norte para muita gente que vai nos assistir e para muita gente que vai nos ouvir. Vai ser de extrema importância. Então, vamos nessa. Partiu. Vamos lá. Amigo Tiago Bartos. Meu pastor, meu amigo, o Lucas falou, né? Essa mesa aqui é pesada, irmão. Pesada. Eu digo que a mesa é a extensão dos céus, né? Então, a mesa, muitas coisas acontecem, né? Então, eu tenho certeza que hoje vai ser um dia incrível. 2 assuntos que eu mesmo me encontro em um período de entender cada vez mais o meu propósito. Então, eu tenho certeza que vai ser muito poderoso. Obrigado pelo convite. Legal. A gente deixou por último a autoridade maior, máxima. né? Isso é mais velho. Já estou abrindo aqui o bloco de notas aqui. Amém? Isso faz parte do protocolo, né? Então, meu amigo Josimar, além de ser, gente, aqui é uma mesa de amigos, né? Além de pessoas que estão vivendo o propósito, estamos, né, vivendo o propósito de Deus para nós, mas também é uma mesa de amigos, né? Eles não sabem, mas eu estou gravando tudo que nós conversamos já desde antes de começar, né? E o que vai estar aqui é mais valioso, talvez. Depois eu vou combinar com eles, né? Depois eu vou falar com eles sobre o que está gravado aqui. Mas, meu amigo Josimar, obrigado por estar com a gente. Na realidade, eu fico impressionado como Deus traça agendas, né? Nosso Deus é um Deus, não há palavras para explicar o caráter dele e o trabalhar dele, né? Nem se você tivesse programado uma agenda com cada um de nós, olha, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal processo, daria tão certo, né? Eles chegaram ontem, eu cheguei agora cedo, né? O Johnny, seu filho, me pegou no aeroporto e falou, pastor, vamos pro hotel. Eu falei, mas onde seu pai está? Meu pai vai estar lá gravando no processo. Eu falei, vou para lá, quero estar com ele, né? Eu acho que quando Deus ele quer esticar a gente, ele conecta a gente às pessoas. Uau. Uma pessoa afia a outra, já dizia a palavra, né? Sim. Um amigo, um irmão, um homem afia outro irmão. Então, eu gosto demais desse processo das relações, porque as relações nos livram. Para mim é muito precioso esse ambiente da amizade, né? Eu gosto de pensar como Swindle. Tem gente para porta de fora de casa, para a porta de casa, e pouquíssimos para dentro de casa. Sim. Porque esses de dentro de casa, eles te desafiam a ser melhor, né? E estar aqui com vocês, eu tenho convicção que eu vou ser desafiado a ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor pastor, o melhor servo, o melhor amigo, né? Ninguém dá se não recebe. Então recebemos da graça, mas recebemos os depósitos que Deus coloca na nossa vida. Então, estou muito honrado de passar esses 2 dias com você, com a sua casa. Amém. Já falei para a sua família e para você que quando Deus me apresentou você, me apresentou um príncipe.
Amém. Então estou feliz. Aí me apresentou o Tiago, outro príncipe. Fui apresentado por ele de uma forma muito singela, né, no seu aniversário. Foi. Mas parece que eu conheci ele há uns 35 anos. A gente fala quase todo dia, ele manda uma mensagem, uma parada. E eu falei para minha mulher esses dias, tem pessoas que parece que você conhece a vida toda e conheceu elas agora. Né? E Lucas dispensa comentários, né? Ele é muito gracioso nos seus relacionamentos. E essa atitude, postura dele, ela impulsiona você a ser melhor como amigo. Sim. A gente vive num mundo tão estranho, né, que cada um só pensa em si, na sua agenda, nos seus resultados, e ele toda hora está plantando uma semente da graça. Ô varão, ô rabino, olha com quem eu estou, olha. Então isso é muito legal. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai ser desafiado a ser muito melhor para a glória de Deus. Amém. 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 Eu acho que esse ponto que você colocou aí, né, de sermos moldados, né, eu acho que tem tudo a ver com a questão da gente se tornar aquilo que Deus nos chamou para nos tornarmos, né? Porque eu creio que só há uma maneira da gente viver o propósito de Deus, é se a gente se tornar aquilo que Deus nos chamou para nos tornarmos. Sim. Porque para Deus é mais importante o que nós somos do que o que nós fazemos. Então Deus primeiro ele está mais preocupado em fazer em nós para que depois ele possa fazer através de nós. Esse ano a gente tem usado o tema na igreja, que é o ano da rendição, da transformação e do melhor de Deus. E quando Deus falou sobre isso comigo em novembro do ano passado, o que Deus falou no meu coração? Eu só posso transformar quem está rendido. Eu só posso transformar quem se rende, porque o agir de Deus na vida do ser humano não é algo imposto. Ele até poderia, porque ele é soberano, mas ele escolheu trabalhar na vida daqueles que olham para a cruz, reconhecem o que ele fez e, por amor, decidem se entregar a ele. Então, Deus nunca vai fazer nada obrigado, forçado na vida de ninguém. Então, a rendição leva à transformação. E a transformação nos leva a viver o propósito, porque Deus nunca vai entregar algo na mão de quem não está preparado. Nós, como pais, a gente não vai dar um carro para o nosso filho dirigir se ele não souber dirigir. Então, tem muita coisa que Deus tem para a vida de muita gente que, às vezes, as pessoas... Porque hoje a gente vive muito a questão das palavras proféticas, né? E é bíblico, lógico, e isso faz muito sentido. Tudo que nós estamos vivendo hoje como ministério é fruto de palavra profética. Inclusive a última que nós recebemos, né, do Josi, não sei se a galera sabe como que eu e o Josi nos conhecemos, né? Antes desse dia eu conhecia ele de ouvir falar, né? Como o Jó disse. E naquele dia eu o conheci, né? Meus olhos o viram, mas foi uma experiência incrível. Eu tinha recebido 2 convites do Júlio para estar com ele, um num curso de pregadores que ele fez no Rio, né? E aí eu ia participar e acabei não conseguindo ir. E tinha tido o aniversário dele e eu também não consegui ir. E o Júlio hoje é o meu discipulador, né? É o meu pastor. E a gente conversando, eu falei, meu amor, a gente precisa... Aí ia ter o aniversário de ministério dele. Eu falei, a gente precisa ir lá, nem que seja um dia, para a gente honrar o Júlio. Aí eu chamei um pastor mais próximo meu aqui da minha equipe, eu falei, olha, eu vou porque eu preciso honrar o Júlio. E a gente saiu daqui, nós chegamos na igreja, faltava 5 minutos para começar o culto. Nem o Júlio sabia que a gente ia. Quando eu subi, o Júlio viu, né? Fez, rapaz, o que você está fazendo aqui e tal? E aí ele falou, ó, esse aqui é o pastor Jussi, daqui a pouco vocês vão se conhecer melhor, vamos descer que vai começar o culto. Então, meu contato com o Jussi antes do culto foi esse. Ele falou, um pastor, amigo meu do Acre e tal, daqui a pouco vocês vão se conhecer. Aí descemos. Aí teve o louvor e tal, o Jussi subiu, aí ele começa a pregar, daqui a pouco ele pergunta, cadê o pastor do Acre? Cadê os pastores do Acre? Eu tenho esse vídeo gravado aqui, né? E aí a gente estava bem pertinho assim, aí ele chama... E ali Deus usou o Jussi para descrever o que a gente tinha passado no último ano, que tinha sido um dos anos, nós tínhamos vivido um dos piores anos nos 19 anos de ministério. Não em termos de números, a igreja muito bem, mas a gente tinha passado uma situação na igreja, uns processos que a gente, sim, eu tinha perdido 10 quilos, só para você ter noção, né? E nem precisei tomar o Ozempic, né? Então, assim, é forte essa alguém que quiser emagrecer... Ozempic dos céus, chama eu tenho algumas receitas depois melhores me do que passa esse Ozempic. processo, que mistério é esse? Então, assim, minha esposa também tinha ficado muito mal e a gente estava completando um ano que a gente estava vivendo aquele processo. E a primeira palavra que o Jussi falou,
Quando eu entendi que Deus ia... Ele falou assim, você pensa que veio aqui honrar o Júlio. A primeira frase que ele falou foi a última frase que eu falei para o meu líder aqui, meu pastor, antes de eu sair. Falei, eu vou porque eu preciso honrar o Júlio. Ele disse, você pensa que veio aqui honrar o Júlio. Mas não foi, não. Aí começou, amigo. Aí ele descreveu e ele disse, há 1 ano vocês estão vivendo o processo, vocês se trancaram dentro de casa, vocês não falaram nada. Porque a minha esposa, ela queria que eu nos defendesse e toda vez que eu orava, Deus dizia, se cala. Deus dizia, você não vai falar nada. Quem vai defender vocês sou eu. Quem vai honrar vocês sou eu. E para a mulher, isso é muito mais difícil do que para a gente. Então, ela sofreu mais do que eu. E ele descreveu, ele disse, vocês ficaram, vocês secaram dentro de casa. Rapaz, simplesmente ele falou tudo que a gente estava vivendo. Então, foi assim que a gente se conheceu pessoalmente. Eu já o conhecia, né, do ministério, já muitos amigos em comuns. Mas foi uma experiência assim incrível. E a gente saber que essa questão da identidade, né, da gente saber quem a gente é, para que a gente possa poder saber o que Deus tem preparado para nós, é fundamental, porque tem muita gente que não vive, recebe uma palavra profética e não vive porque entre a palavra e o cumprimento tem um tempo, tem uns processos. Sim. E para você viver os processos, é o tempo que Deus vai te moldar, Deus vai te preparar. Então, se Deus não puder te preparar, Ele não pode te usar. Então, viver o propósito está diretamente ligado com a identidade. Ou eu me torno aquilo que Deus me chamou para ser, ou Deus nunca vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na minha vida, porque Deus não vai me entregar algo que eu não estou preparado para receber. E o que o Josi falou, essa questão da mesa que nos molda, que nos forma, essa questão assim como o ferro afia o ferro, mas para isso tem que ter humildade, né? Para aprender uns com os outros. Eu sei que todo mundo tem muita coisa para falar, e como você começou a falar do profético, eu acho que a gente vive agora no mundo a restauração do profético no seio da igreja. Houve um tempo que houve a manifestação do apostólico, ok? Uhum. Mas eu acho que a igreja vive hoje a sede e a restauração do profético. Eu acho que é lindo, e agora eu percebo que existe um perigo nesse processo, porque as pessoas, nós estamos falando de identidade. Para mim, as manifestações dos dons de Deus, elas são, como diz as Escrituras, segundo o Espírito Santo, entenda o que é melhor. Uhum. Então, as manifestações, elas são segundo o Espírito de Deus. Quando as pessoas começam a ver um fluir profético, eu recebi agora lá na igreja o pastor Kevin, né? E ele falou assim, está muito claro para mim que Deus não me usa em cura, mas pessoas já foram curadas no meu ministério. Mas eu me movo no profético. Uhum. Há 47 anos, ele tem 75, 48 anos ele é pastor e ele se move no profético. O que eu vejo nesse processo, pegando aí do profético? Como Deus está restaurando essa graça profética, todo mundo agora quer profetizar. E Paulo fala assim, todos profetizam? Não. Todos curam? Não. Cada um se move segundo a graça da revelação que Deus traz. Mas os modismos, eles acabam nos levando a querer viver o que os outros vivem. Então nós temos hoje, há muitos anos atrás houve aquela questão, lembra quando entrou em moda clone? Uhum. Pegaram uma ovelha, clonaram uma ovelha, e Dolly. Aí ovelha Dolly. Aí você lembra? Aí ela era uma ovelha perfeita, com uma outra. Qual era a questão do processo? Ela não gerava. Uau. A Dolly não gerava. Uau. Então, o que eu vejo hoje no processo nosso? E eu vou tirar o pino da granada, deixar aí, depois você lasca, cada um no nível da sabedoria que Deus está dando. Eu só estou ouvindo o reverendo e pensando, eu tenho ciência do que Deus quer comigo. Identidade. Por que eu tenho ciência do que Deus quer comigo? Porque, primeiro, quando minha mãe estava grávida, ela teve sangramento. Isso, eu estou com 56 anos, ela teve sangramento, o médico chamou meu pai e disse assim,
é melhor perder o bebê, porque a senhora pode voltar a gerar, ou perdemos a senhora e salvamos o bebê. Não há como salvar os dois. A senhora vai ter que escolher como salvar. Minha mãe falou assim para ele, para o médico, e meu pai estava junto. Eu estive no culto ontem, o nosso pastor disse que é um menino e ele vai pregar o evangelho, identidade. Oh. Aí o cara falou, então tá bom. Fez meu pai assinar um documento, meu pai militar, fez meu pai assinar um documento, ele foi fazer o parto, minha mãe fez uma promessa, Senhor, ele vai te servir. Parou o sangramento. Não. Então eu vim à vida. Minha mãe não precisou dizer assim, olha, você veio. As minhas inclinações, eu fui para o mundo do esporte, desde cedo eu fui atleta, joguei profissionalmente, mas eu estava dentro de um processo com uma convicção de que havia alguma coisa extra, alguma coisa em algum lugar, alguma coisa ainda não revelada profundamente para mim. Então, o anseio dessa identidade está plantado em nós. Todo ser humano, quando nasce com esse anseio. Sim. De descobrir sua vocação, de descobrir seu chamado e entender sua identidade. Só que Satanás, ele gera em nós esses clones. Ele gera em nós esses desvios, essas rotas. Ele nos modela, ele nos molda segundo o mundo e a gente acaba querendo ser o que outros são. Não. Pessoas querem ser o que Tiago é, porque o Tiago é bem sucedido. Então, o modismo do sucesso de hoje não faz a gente viver a intensidade do que a gente nasceu para ser. Então, a minha pergunta para vocês é, como nós, que achamos a nossa veia, achamos o nosso caminho, vamos ajudar essas pessoas a achar esse centro da vontade de Deus que é bom, é perfeito E agradável. e agradável. É a grande questão de hoje. É. Eu acho que um dos grandes erros que é consequência disso aí é que as pessoas acham que elas vão ser felizes vivendo o sucesso do outro. Né? Então, só há uma maneira de você ser plenamente feliz, que é o que a Bíblia vai chamar de vida abundante, né? É você estar fazendo o que você foi chamado para fazer. O grande perigo é a gente ser bem-sucedido naquilo que a gente não foi chamado para fazer. E é o que você está falando, né? Porque a gente está se movendo muitas vezes pelo resultado ou pela exposição que aquilo dá e não por aquilo que Deus realmente nos chamou para fazer. Né? Vamos lá. Assim, o José falou uma coisa, como o José falou, né? Eu, aos olhos humanos, humanamente olhando para mim, eu sou um cara bem sucedido financeiramente, sucesso empresarial, muitas empresas, funcionários, blá, 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 blá. Então, o que o diabo faz? Nós temos duas vertentes. Uma que você falou, ele te faz ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para tirar o foco do real propósito que Deus fez. Uhum. Mas ele também, ele usa algumas artimanhas, porque se você não tem identidade, você não tem propósito. Sim. Ninguém vai me dizer que sabe o propósito e tem identidade. Sim, claro. E uma das maneiras, uma das ferramentas que eu passei por isso, e na verdade todos aqui dessa mesa com certeza passaram, é a gente estar em circunstâncias inseridas e essas circunstâncias fazem com que a gente perca a nossa identidade. Sim. Que a gente esqueça de onde a gente vem, a gente esqueça de onde Deus nos tirou, que a gente esqueça verdadeiramente quem a gente é. Porque uma vez que o diabo ele tira a tua identidade, de qualquer forma, seja com excesso de prosperidade, sim, ou numa circunstância muito contrária àquilo que você entende, você vai perder sua identidade. E aí esquece propósito. Então, o José falando sobre, né, nascer já com propósito, na barriga da sua mãe, né? A gente tem, biblicamente, né? No ventre da sua mãe você já estava escolhido. João, em Lucas 1, fala. Então, tua oração foi ouvida. Ele vem para pregar o evangelho. Exatamente. Né? Então, assim, eu, como todos aqui conhecem meu testemunho, eu nasci com câncer, né? Eu acho que talvez na gravidez minha mãe não teve problema que a mãe de José teve, mas imagina, com 1 ano meu pai me entregou para uma sala cirúrgica de emergência. E todas as 6 cirurgias seguidas, de 1 a 4 anos que eu fiquei no hospital, o médico falava pro meu pai assim, chama sua esposa para despedir dele, porque eu acho que ele não volta. Uau. Então foram 6 cirurgias, tirei um rim, um terço do intestino, eu tive um neuroblastoma no retroperitônio. Então, quimioterapia, radioterapia, hepatite C. Eu fico imaginando, eu falar aqui que eu sei o que eu vivi, é
tira, eu não tenho lembrança. Nessa fase você era muito mas novo, você né? imagina o que a minha família passou. Você imagina o que o meu pai abriu mão de tudo, porque meus irmãos eram pequenos. Não lembra, mas sofreu, né, cara? E é muito louco. Meu pai teve leucemia, né? A gente descobriu uma leucemia no meu pai em setembro. E a gente começou todo esse trâmite. E em janeiro, fevereiro, março ele fez transplante, né? Março ele fez transplante de medula. E eu fiquei muitos dias no hospital com ele. Você não tem noção. Eu ficava mal sem saber o motivo. O barulho da maca passando no corredor, as pessoas conversando, o cheiro. Eu olhava e falava, cara, mas não tem nada demais. Só que aquilo entrava dentro. Era um negócio. Eu falando aqui me faz mal. E eu fiquei com meu pai esses dias lá e me fez muito entender sobre propósito. Eu entendi que as áreas que eu passei, todas essas lutas, elas fazem com que eu verdadeiramente, hoje, entenda realmente como é propósito. Muitas perguntas assim para mim. Eu chamo isso de credenciamento. Porque veja, quando você lê Êxodo, ele fala que havia 5 elementos no óleo da unção. Né? Havia suavidade, perfume, ok? Amargo, azeite. Por que aqueles processos estão naquele azeite? Porque tudo que você vivencia credencia você para as coisas que você vai enfrentar. Deus nunca pega você do nada para usar no nada. Deus pega você do nada, te credencia lá, e aí ele te põe em ambientes onde aquilo que você foi credenciado pode manifestar. Veja, você passou, mas quando seu pai passou, você percebeu. Tá dentro de você. Certas coisas nós só temos autoridade nelas porque enfrentamos o que enfrentamos. Exato. Muitas pessoas perguntam assim para mim, pastor, cara, já perguntaram pro Lucas, que é meu amigo, já teve pessoas que perguntaram, Lucas, o que esse menino tá fazendo? Por que ele entrou nisso? Não teve já, né, mesas que falaram, o que o Thiago tá se metendo? Ele é um empresário, você vai se meter com igreja, para que ele prega? Não, é normal. Esse questionamento eu tive muito, hoje diminuiu bastante, né, mas muitas pessoas, cara, tá se metendo nisso, vai jogar os termos, aqui nós estamos... Cara, vai pôr dinheiro nisso, cara. Você tá louco, vai perder dinheiro com essas coisas, vai cuidar das tuas empresas, vai cuidar dos teus negócios, faz aquilo. Então ninguém entende. E usando o que o José falou, eu não tenho como viver sem falar do Deus que fez na minha vida. Eu não tenho como viver sem passar as experiências que eu vivi e a forma como eu conheço Deus. Eu não sou o dono da verdade, mas eu posso falar que o mesmo Deus que fez na minha vida é o Deus que está presente para fazer na nossa vida hoje. Né? Então eu não conseguiria dizer que eu sou um cara feliz ou próspero se eu não fizesse o que eu faço, viajar, vir para cá e poder falar hoje do Deus que fez na minha vida. Gente, estamos no Acre, o Acre existe, imagina o Acre um dia receber, né? O Acre receber, que palavra, né? O Acre existe. Três celebridades, né? 3 amigos, mas assim, e um gordo. E um gordo, sou eu. Ex. Aí. Todo propósito ele é anterior à criação. Né? Então, antes desse celular ser produzido, já tinha um propósito para ele. Ninguém, nem o homem cria nada para depois dizer, vamos ver para que vai servir. Então, da mesma maneira, Deus... todo ser humano, todo propósito, ele é anterior à criação do ser humano. A revelação é progressiva. A revelação ela é progressiva. À medida que você pega vai... o tabernáculo de Moisés, né? Você olha, quando você entrava, você dava de cara com o altar de ofertas. Né? O holocausto. Rampa de terra, caixa encaixada e ali o altar quadrado. Aí você saía dali e tinha uma bacia. Você vai ter um Salomão, não tem uma bacia. É um alpendre que tem piscinas. Porque a revelação é progressiva. É progressiva. É graciosa e progressiva. E assim, e quando você descobre, quando você encontra isso, quando você descobre isso, não é mais que você ter um propósito. O propósito ele passa a te ter. Sim. Ele se torna mais forte do que você. O que você ouve aí como empresário, eu ouço eu também vindo do futebol. E eu joguei 2 anos no futsal do Flamengo e a gente foi bicampeão carioca e pegaram todo o elenco e levaram para o Vasco. Ali eu já vi que não era de Deus, né? Quando foi para o Vasco, né? É Deus. E aí... Talvez Deus... A Bíblia fala, se atente aos sinais. Pois irmão. Então, ali eu já vi que não era de Deus. E aí, só que no Vasco a gente ia jogar a Liga Nacional de Futsal.
Ou seja, era o sonho de todo jogador de futsal jogar a liga. Era o ápice, era a cereja do bolo. E aí eu treinei 1 mês ainda, só que eu já estava no seminário fazendo teologia para ser pastor. Então, como o futsal treinava um período só, eu só estudava à noite, e eu jogava o campeonato estadual. O campeonato estadual você joga no município, na madrugada você já está de volta. A Liga Nacional não, você viaja, fica 15 dias fora jogando. Com 1 mês de treinamento, eu voltei lá, entreguei todo o meu material de viagem, de treino, de tudo. E eu lembro como se fosse hoje, o diretor, o Cid, numa mesa assim, ele olhou para mim e falou, cara, você tem noção de quantos jovens na sua idade, daqui do Rio de Janeiro, gostaria de estar onde você está, e você veio do Acre, que as pessoas sempre fazem questão de ressaltar, né? Que o Acre existe. Você veio do Acre. E vem alguma coisa boa do Acre. Então na Bíblia. Vem ver, né? Estão vindo para ver. E ele disse assim, e você está abrindo mão? Eu falei, Cid, eu entendo você não entender, mas eu não vou tentar te explicar porque tu não vai entender, cara. O meu chamado, eu fui chamado para outra coisa. Eu aceitei jogar porque não ia comprometer o meu seminário e tal, mas agora vai comprometer, porque eu vou ficar 15 dias fora. Então, aí quando eu fui me despedir do elenco, que eu cheguei lá na São Januário, né, na quadra, e os caras assim ficavam... Depois, os caras me ligando, mandando mensagem, mano, é isso mesmo, você tem certeza, cara, nós vamos jogar a liga, você tem noção da competição, nós vamos jogar contra os caras que a gente... Eu falei, mano, eu entendo, mas não adianta eu tentar te explicar. Por quê? Porque quando você descobre o que você nasceu para fazer, mano, não adianta, é maior do que qualquer coisa, né? Então, hoje eu estou aposentado pelo bombeiro, eu estou aposentado, eu podia hoje estar morando na beira da praia, se eu dormia até meio-dia, almoçar e dormir até meio-dia do outro dia, no final do mês o dinheiro está na minha conta. Por que eu tenho que estar batendo cabeça, que é a pergunta que faz para você? Por que eu tenho que estar mexendo com igreja, lidando com gente, abrindo igreja, sabe? Mas as pessoas não entendem que é nisso que está a vida. Eu fui criado para isso. Eu tenho, quando eu recebi o chamado de Deus que teria um ministério, enfim, que ia começar com testemunho, Deus ia me dar a ciência da palavra e tal, que eu comecei a viajar e fazer as coisas, muitas pessoas, na verdade quase que 100% delas se levantaram, né? Você vai quebrar, você já quebrou uma vez, você vai quebrar de novo, seu diretor comercial, você não precisa disso. Meus amigos, clientes, pessoas se levantaram absurdamente para que eu desistisse disso. E eu não vou negar que muitas vezes eu desisti, só que eu sempre soube quem eu sou. E eu reconheço a voz de quem fala comigo. Então, e o tempo passou. E exatamente 1 ano e meio, menos de 2 anos depois, quando eu comecei o meu ministério, uma das empresas nossas, ela estava entre as 100 maiores do estado. 1 ano e meio, 2 anos depois, sem eu fazer nada, ficando mais ausente, cumprindo o propósito, a minha empresa tornou a 5ª maior do Brasil. Uau! E aí o pessoal do estado de Santa Catarina me ligou um dia e falou, seu Thiago e tal, o senhor podia dar uma palestra para 1000 pessoas do estado, a gente vai ter um congresso e tal, para o senhor falar quais foram as ações que o senhor tomou, uma empresa tão jovem. A minha empresa na época fez 10 anos, 10 para 11 anos. E todos que estavam à frente da gente, o 4º, 3º, 5º, 3º, 2º, 1º, todos têm 30 anos, 25 anos, 28 anos. E aí me perguntavam se eu poderia falar sobre qual foi a estratégia que a gente usou. Eu falei para ele, meu amigo, eu poderia falar a estratégia se eu humanamente tivesse feito alguma coisa. Foi Deus, é o sobrenatural, eu não tenho como explicar aquilo que Deus faz, eu só fui obediente. E todos aqueles meus amigos que antes... E que na verdade é tudo, né? Na verdade é tudo, né? E aqueles amigos que a gente fala do mundo, mas enfim, amigos que antes me criticavam e tiravam sarro, lá vem o pastor, não sei o quê. Muitos deles me procuram para conversar, para ter um momento de conversa, pedir uma opinião. As esposas deles me mandam mensagem para mim orar pelos meus amigos, para que ela fala, ora por ele, porque eu queria que ele fosse como você. Mas porque elas não conversaram com a Nayara? Não, ainda não. Isso aí eu não deixo. Se elas conversarem, elas não vão ligar, não. Mas, então, a gente ser obediente e ter identidade, ele te leva para perto do propósito. Para mim, assim, quando eu penso na identidade das pessoas, eu não posso fugir do princípio. Porque Deus começou dizendo, façamos o homem a nossa identidade. É isso aí. Não tem jeito. O nascedouro da nossa identificação é divina e celeste. Não é propósito nosso
não é propósito da raça humana, é propósito de Deus para a raça humana. É muito diferente. É muito. Quando Deus gerou o fôlego de vida, o sopro, ele encheu a gente do ruach, o espírito, e deu para a gente um destino. Vocês vão ser fecundos, vocês vão ser prósperos, vocês vão encher e povoar a terra. Vocês vão gerar pessoas semelhantes a vocês, porque foram geradas de mim. Sim. Então, nós tínhamos essa imagem e semelhança, essa identidade de Deus em nós, chamada identidade do primeiro Adão. Paulo vai escrever depois que Jesus é o segundo Adão. Veja, eu vou falar uma coisa que parece estranho para nós entendermos, mas quando nós falamos que o homem deu nome e nominou todos os animais, nós temos que entender que até com os peixes ele falava. Sim. Até com os animais ele falava. Quando Jesus está na praia, na segunda pesca frustrada de Pedro, ele: você pescou alguma coisa? Não pesquei nada. Porque ele não sabe quem ele é. Aí vem Deus, se joga do lado direito, alinha para cá. Você vai entender o que você está buscando onde está. Então, a perda da identidade do homem e da raça humana, ela está atrelada à queda. Ela está atrelada à desobediência, à rebeldia. Né? Literalmente, o que Satanás fez foi induzir a mulher a dizer: você não precisa ter essa identificação. Você pode ser maior que ele. Você pode ser igual a ele. E ela pegou na enrolação, mas ela levou para Adão. Adão pegou consciente da queda. Por isso a raça humana, hoje, a maior briga do ser humano é achar referenciais para gerar identificações. Então, nós temos uma coisa que não é de agora, ela é da criação. Nós geramos coisas, nós geramos pessoas segundo a nossa semelhança, segundo a nossa imagem. É por isso que nós temos hoje um desejo, não é porque nós somos pastores, homens de Deus, mas nós lutamos ferozmente contra os desejos e impulsos dessa imagem adulterada e dessa perda da identidade com a qual nós somos gerados em Deus. Então, você vai ver as pessoas procurando êxito. E eu vou entrar na área dele, que ele mexe com a música, a adoração. Se ele subir para adorar e aí ele cantar, porque ele tem uma voz maravilhosa, é inegável o dom dele. Ele abre a boca, ele sobe no lugar, você percebe que uma coisa chega. Movimenta. Ok. Se ele no coração dele, sem perceber, falar: pô, Deus me deu, eu canto. Ele roubou de Deus o que é de Deus, que está nele. Roubou a glória. Ele roubou a identidade. Então, a gente precisa chegar aqui, para quem está assistindo, por que as pessoas são frustradas? Por que elas são, elas fracassam? Porque elas estão buscando uma imagem pessoal baseada nos processos. Tipo, eu tenho empresas, eu tenho igreja grande, eu canto e ganhei o Grêmio, eu fui militar. Cara, elas não entenderam nada. Exatamente. Elas não chegaram a lugar nenhum. Eu preguei agora numa conferência de casais, uma das experiências mais doidas da minha vida. Tinha 1.500 casais. Era domingo. O cara falou assim pra mim: mano, sobrou domingo de manhã, você tem que... Eu fui. Um amigo, a conferência dele é muito top. Aí, eu cheguei, ele estava me perguntando, falei: cara, eu pastorei uma igreja, eu deixei a igreja, eu vim pastorear a igreja que Deus me deu, eu estou aqui pregando, cumpri uma agenda. Deus falou comigo: eu não te trouxe aqui para você pregar bem, eu te trouxe aqui para você revelar meu propósito. Sabe aquele dia que Deus desce num ambiente? Cara, ele me deu 10h30, falando que terminaria no máximo 15 para meio-dia. Eu saí do auditório 2h. Caiu uma glória naquele ambiente. Eu tinha levado, estava no carro, os livros, eu tinha acho que uns 400 livros, eu vendi todos os livros. Eu saí de lá no carro direto para ir para a igreja, porque eu tinha um culto 6h30 em Campinas. De lá para a igreja, 1h30 de carro. Falei: vou direto para o culto. Na estrada, o Espírito Santo falou comigo: você usou uma coisa que eu te dei e se vangloriou dela. Falei para eles: para o carro. O que foi? Para o carro. Desce do carro, descemos.
E eu comecei a orar e falar, Senhor, não é porque eu fui bem sucedido, não é porque deu certo que isso tem a ver comigo. Uhum. Essa glória precisa ser devolvida para ti. Sim. Então, o que hoje nós precisamos conscientizar as pessoas, e eu estou falando com muito temor no Senhor, é que elas precisam se encontrar de novo com o autor da fé, com o autor da vida. Isaías vai dizer assim, no ano que morreu Uzias, ele teve 3 visões. Quem ele era, quem Deus era e quem as pessoas eram. Isso restaura a identificação nossa. Porque quando você não sabe quem você é, você vai pensar de você uma coisa que você não é. Uhum. Então, veja, pessoas falam, nossa, você prega bem, nossa, você tem isso, nossa, você já teve, cara, não tem a ver comigo. Eu tenho ciência disso. Exato. E isso pode ter 2 lados. A pessoa, quando você não sabe quem você é, você pode pensar além, como tem muita gente pensando a quem. Que é o processo. Aí você pode pensar de Deus de um jeito errado ou ver da forma correta. E também por que Isaías disse assim, eu vou perecer? Porque ele sabia quem ele era. Uhum. Foi restaurado sobre ele quem ele era. E a gente falou sobre isso esses dias. Aí eu já ia falar. A gente falou sobre isso esses dias, que os nãos de Deus, eles não são apenas proibições. Os nãos de Deus, eles são coisas que eles vão te preservar. Hoje nós falamos sobre isso também. Os nãos de Deus, eles nos preservam. Agora, o que é que teve que morrer? Né? E a minha pergunta é, o que é que vai ter que morrer na nossa vida para a gente entender que nós somos? O homem é barro e voltará ao barro. Ninguém vai levar sua riqueza para o caixão. Você nunca virá uma pessoa sendo enterrada e ela levar a Mercedes, a casa de praia, a casa em Miami, o Bitcoin, os milhões. Não vai ver. Ela vai voltar ao pó. Ok. Agora, quando você sabe quem você é, você também... Olha, eu vi que estou pecador e vou morrer. Aí, olha como a visão dele foi restaurada. Aí eu vi o Senhor sentado no trono, cheio de glória, majestade, os querubins. Aí ele viu quem Deus era. Aí ele viu quem são as pessoas. E eu vi um povo a perecer. Aí Deus perguntou, quem é que eu vou enviar? Aí ele falou, pode me enviar. Porque agora ele sabe quem ele é. Uhum. E agora ele sabe o sentido da vida dele. Então, assim, nós como pregadores, nós temos que... a minha oração dos últimos 2 anos é essa. Me livra da perversidade desse tempo que a gente vive no altar. A gente estava falando... A gente falou disso esses dias. Nós ficamos 40 minutos no telefone, o Lucas, e a gente conversando sobre isso. Eu vou citar porque aconteceu. Eu trabalhava no Ministério de Jimmy Swaggart. Eu era menino, meu pai me encaixou, eu fui para a Argentina, conheci lá a família Alencar, que é Jabes Alencar, Gidalt Alencar, e fez a conferência no La Bombonera, na Argentina. O que tinha dentro do estádio não se comparava com o que tinha do lado de fora para ver Jimmy Swaggart pregar. O estádio estava tomado de gente de um jeito inexplicável. Não havia um espaço para você pôr um outro ser humano. E o que tinha dentro não comparava com o que estava fora. O Gidalt pode confirmar isso que eu estou falando. O intérprete falou para ele, Jimmy, o que tem aqui dentro não se compara com o que está lá fora. Ele disse, Deus precisa de Jimmy. Ele saiu da Argentina, foi preso na América. Precisa. Cara, Deus não precisa dele. Perdeu a identidade. Sabe uma coisa que eu falo bastante sobre isso? Porque as pessoas misturam essa questão de identidade. Sim. Tem pessoa que toma ação, toma atitude, misturando identidade com personalidade. Não tem nada a ver. Sim. Então, assim, e eu não consigo acreditar que alguém conhece a sua identidade se não tem um relacionamento com Deus. Sim. Então, tem muita gente que age no impulso, não, porque e acha que isso é identidade. Não, eu sei quem eu sou, pá, tá. Não. Nós não estamos falando disso aqui. Tem que deixar claro isso para as pessoas, que personalidade e identidade são coisas distintas. A gente está falando aqui de propósito. Então, o relacionamento com Deus, o relacionamento genuíno e verdadeiro, vai fazer com que você reconheça a voz dele, ou reconheça, ou veja. E restaure sua imagem. E restaure a sua imagem. Não existe você restaurar a sua imagem sem ter relacionamento. Você não reconhece, você não enxerga, você não restaura quem você é, você não entende quem você é. Então a gente precisa deixar claro que às vezes a pessoa está olhando, eu tenho identidade.
Não. Nós não estamos falando de personalidade. A gente está falando e às de vezes quando a identidade em pessoa Deus. faz questão de dizer que tem, é o primeiro sinal de que ela Acabou, não tem. essa é a Quando primeira você parte. tem que afirmar uma coisa que você tem e você não a tem e não sabe que não a tem. E Paulo falou assim, eu conheço um cara que foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, teve revelações que nenhum outro homem teve. Aí disse, não mais vivo eu. Uma coisa... Cristo vive em mim. É uma parada doida. Essas coisas são muito malucas, mas a gente vive algumas situações que nos ensinam demais, assim. Deus tem feito coisas em mim que não tem como eu não transbordar isso nas outras pessoas, né? Vou dar um exemplo muito claro. O meu ministério não tem 3 anos. Eu estou sentado à mesa, Deus me colocou aqui com pessoas que são príncipes dele. E aqui eu não estou falando para puxar saco de vocês, não. Eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer sobre a questão de você ser obediente da questão da honra. Nós estamos sentados à mesa aqui com pessoas que são extremamente relevantes no reino de Deus. Né? Não relevantes por cantar muito, por pregar muito, por ter... Não. Estou falando que são pessoas reconhecidas por Deus. São pessoas que estão no livro da vida. São pessoas que Deus olha lá e fala, esse aqui é meu filho. O famoso eu sou, né, de Jesus. Quem vocês procuram? Jesus é eu sou. E os homens foram jogados. Por quê? Porque o poder que exime dos céus, quando o céu reconhece quando você fala... Então eu estou numa mesa hoje que talvez tem pessoas que estão muito tempo em ministérios que não têm um relacionamento, que não tem uma mesa. E isso me traz uma responsabilidade muito grande. Eu falo isso pro Lucas, né? Mas aí, Thiago, deixa eu te ajudar. Aí a gente não pode confundir manifestação. A manifestação é dada por Deus como Ele quer. Como Ele quer. A porção ela é derramada, né? O JB uma vez me falou isso. Ele falou, cada um... A manifestação, não tem jeito. Veja, eu estou pastoreando há 36 anos. Se eu falar o que Jesus fez na minha vida, é enlouquecedor. Porque assim, eu não tinha nem... Veja, eu estava jogando bola, meu pastor foi lá onde eu jogava bola, grudou na grade e gritou, ou você larga a bola ou eu vou te matar. Vou te matar. Eu larguei a Você bola me contou. e fui para a obra. Essas profecias, né? Mas não dá nem, mas não aonde- dá nem, tá não dá nem falando chance de... dessas profecias Não hoje. dá nem chance de... Pensa aí, nem fala... Acabou. Cara, não teve a ver com o dinheiro. Sim. Pelo contrário, na verdade. Eu não perguntei onde eu ia morar. É igual Jesus. Jesus foi batizado, passou pelo Jordão, foi ao deserto, foi tentado. Daqui a pouco ele volta. João vê ele passando. Falou para os seus discípulos, o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o enviado. Os discípulos de João largaram João e foram. Por que o João não foi? Por que ele não seguiu? Mas o que eu Uma quero... manifestação. Aí veja, João teve que perder a cabeça. Porque ele mudou a mensagem dele, começou a pregar a mensagem do outro. Cara, é uma coisa que a gente não pode se perder. A nossa pauta da identidade é quando você não sabe quem você é, os outros nominam quem você é. Exatamente. Agora, o homem, agora falando como ser, não estou falando no desenvolvimento da vida, porque essa é uma matéria crucial da vida espiritual do homem. Agora, quando o homem acha seu caminho em Deus, e só Deus pode restaurar essa identidade. Sim. Só Deus pode transformar um cara assassino como Paulo num homem de Deus. Só Deus pode... sabe, a graça de Deus é uma coisa tão abundante que Ele pega pessoas que elas estão com a sua vida toda destruída. Ele restaura essa identidade dele. E aí chamamos de propósito e chamado. Agora, muitas pessoas que estão assistindo, isso é uma coisa da sua vida, que é a parte espiritual da sua vida. Agora, quando se trata da sua vida, que aí envolve carreira, desenvolvimento, história, vocação, existem outros desdobramentos para esse processo. Mas quando a gente entende que a gente é em Deus, isso cura a alma. Sim. Se restaura, ressignifica a vida, né? Qualifica sua estrutura, né? Pô, eu era menino, eu era vingativo. Por quê? Porque eu vi muita gente fazendo mal e ficando impune. Então, quando alguém fazia o mal, eu queria me vingar. Agora, essa natureza vingativa estava inserida dentro da minha imagem. Eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Então, teve que morrer em mim uma natureza viva. Uzias teve que morrer. Uzias teve que morrer. Isso é uma parada que é doida. Veja, e eu falo para nós, porque veja, qual é o maior perigo do nosso processo de chamado?
para mim é muito claro. É a gente achar que a gente faz alguma coisa muito boa. Que a gente está pronto, né? Que a gente é top. Né? Que tá todo mundo nos convidando. Que a agenda tá cheia. Que a gente tá botando para rachar. E é desafiador demais, né? Uma vez eu fui cantar em São Paulo, que teve no... Lembra do Descent? Eu cantei no Allianz Parque. Foi em um momento profético do evento que cantou eu e mais 2 americanos. É o Chandler, o menino que canta lá na esqueci o nome, acho que é Maverick. Maverick. Aí eu saí de lá, eu cantei para quase 100 mil pessoas. Eu saí do Allianz Parque, que eu cantei para 100 mil, e a nossa igreja, que na época eu congregava com meu pai, tinha uma igreja em Itaim Paulista. Eu saí de 100 mil e fui cantar para 8 pessoas. Deus te mostrou. Aí tinha uma foto minha cantando para 100 mil em um estádio de manhã. E à noite eu cantando para 8 pessoas. Então, eu acho que esse equilíbrio que Deus promove a gente, ele um dia me coloca para cantar para 100 mil, mas no mesmo dia ele me coloca para cantar para 8. Eu fui numa igreja uma vez que super, hiper, mega lotou. Foi a maior lotação da igreja que a igreja já teve, foi no dia que eu fui. Só que na mesma semana eu fui atender uma outra igreja, menor do que eu fui, bem menor, que não encheu. E eu acho que nesses momentos Deus testa, né? Esses equilíbrios da vida é Deus dizendo, quando eu quero, na hora que eu quero. Tem dia que vai, e matando aí você vai falar, caramba, que bacana. Deus. Eu tenho um testemunho que até você estava junto, a gente foi fazer no carnaval que a gente cantou em Contagem juntos, lembra? Foi no retiro, tá, gente? Não foi no carnaval. Não. É na igreja, na semana de carnaval. Tá? Não, porque cantaram, né? Você cantou e ele orou. Eu tava intercedendo por ele no carnaval. Eu já ia perguntar qual era o trio elétrico. Pelo amor de Deus. E aí a gente... Cantei, falei, aonde? Não, peraí, Gabriel. Ele tava orando. E aí a gente tava lá e foi uma semana, aqueles dias de carnaval é o evento, né, a conferência. E eu preguei 2 dias, eu preguei no domingo e preguei na terça, daí foi o dia que o Lucas ministrou. E o sonho da filha do pastor Ronaldo, grande amigo nosso, a sonho dela era cantar com o Lucas um dia na vida. Ela é cantora, menina muito boa, novinha, acho que tem 8 anos, 10 anos. E antes do Lucas chegar, ela tava falando isso. Eu falei, não, então hoje tu vai cantar com o Lucas. Ai, tio, será que... Fica tranquilo. Quando chegamos, chamei o Lucas e tal, ele ama a criança. Falei, não, vou te chamar lá para cantar. Tá bom. Ficou combinado que o Lucas ia chamar a filha do pastor da igreja. Lotado também, a igreja é bem grande lá. E aí, cara, aquele dia Deus me falou, fez isso de outra forma. Aí nós estávamos embaixo da primeira fileira, o Lucas cantando e tal, louvando, e ela esperando. Aí eu peguei no bracinho dela e falei assim, e aí, gatinha? Você tá preparada? Tá pronta? Ela olhou para mim e falou, não, tio, eu não tô. Quando ela falou isso, o Espírito de Deus veio em mim. Seja sempre como esta menina. Nunca acha que você está pronto ou preparado. Não. Por quê? Porque se você não tiver a dependência, você afasta a minha presença. Quando você declara, não estou pronto e preparado, você está dizendo para mim, filho, eu preciso de você e sem você eu não consigo. Aquele dia foi uma lição na minha vida e eu falo sempre isso. Então, quando eu subo para ministrar a palavra numa mesa, eu sempre oro para o Senhor e falo, Deus, que o que sai da minha boca venha do teu coração, que não tem a ver comigo, porque eu preciso de você. As pessoas olham para Deus como olhar acho que eu diria de muita humanidade, sabe? Então, tipo assim, o que Deus fala não é porque ele é ruim, entende? O que Deus fala é meu, é por arrogância. O não de Deus é para nos preservar. E o que Deus fala que é dele não é porque, não, ele é prepotente, ele quer tudo para ele. Não. O que ele fala é meu, é porque não é para nós. É porque a gente não aguenta o que é de Deus. Ninguém está preparado. Entende? Tipo assim, Deus fala, não, a glória é minha. O poder é meu. Duas coisas com Então, tipo, quando o ser humano pega isso, que ele se aposta disso, a nossa estrutura não aguenta, não suporta. Eu comecei na música. Né? Eu não canto com você, mas comecei na música. Vai cantar hoje, hein? Não, misericórdia. Eu comecei na música. Eu tive um privilégio. A igreja que eu fazia parte, ela estava em 160 países. E ela tinha uma convenção geral. Que vinha gente do mundo todo para estar lá. Cada 4 anos.
E aí, eu estava no seminário. O reitor americano, um homem de Deus, influenciou minha vida poderosamente. Ele falava assim: você vai mais suar servindo do que você imagina. Porque ele era um tremendo homem de Deus, mas ele era do estado do Columbus, Ohio, filho de fazendeiro. Então ele tinha o hábito de pegar o trator e arar a terra lá no acampamento da igreja. Eu não entendia. Aí eu falava para ele, Robert Collins, pastor Collins, por que o senhor está arando na terra? Para lembrar que todo o benefício que eu estou tendo só foi possível porque eu arei a terra. Uau! Então, cara, isso para mim é a minha essência, né? Eu estava tendo agora o jogo da final do NBA, né? Que jogou Dallas contra esqueci o time de basquete. Eu não estou nesse nível ainda de estar acompanhando a NBA. Eu estou assistindo Flamengo e Vasco ainda. E filmou o estádio, né? Eu cantei com os meus 2 irmãos nesse estádio para 60 mil pessoas. Numa conferência de uma igreja mundial em 160 países. Só que eu não imaginava que ao cantar com meus irmãos, uma porta extra ia abrir para mim. Aí eu preguei na Guatemala, preguei no México, preguei no Canadá. Eu preguei em muitos lugares que Deus abriu uma porta por causa daquele detalhe. Aí eu estava assistindo esse processo agora, né? Falei, nossa, eu tive ali, sabe quando a memória... E eu gosto dessa palavra, que a Bíblia fala que Otoniel era o cara que lembrava. E eu creio que Deus vai dar a cada um de nós uma unção como a de Otoniel. Uma geração se esqueceu, mas Otoniel, o homem que lembrava. Nós temos que lembrar os poderosos feitos de onde Deus nos tirou. Exato. E onde Ele nos pôs. E você se lembra que lá no fim, quando nós recebemos os galardões, recebemos a coroa da vida, diz que nós vamos pegar Ele e fazer o quê? Colocar os pés do Senhor. Essa é a identidade do reino. Essa questão do propósito, tem 2 coisas, a gente está caminhando para o final já, mas tem 2 coisas que a gente citou aqui no meio da nossa conversa. Primeiro que, para quem está acompanhando a gente, é entender que não tem como você descobrir sua identidade, seu propósito, se não for em Deus. Isso é fato. Relacionamento, né? É a mesma coisa que... Só tem uma maneira de você saber para que esse celular foi criado. Se você nunca tivesse visto esse celular, não soubesse o que era um celular, para eu descobrir com que propósito ele foi criado, eu ia ter que ir no fabricante, né? Então, só o fabricante sabe o propósito. Então, só Deus sabe o propósito para o qual cada um de nós foi criado e também a nossa identidade. Uma outra coisa interessante com relação ao propósito, eu sempre falo que o propósito de Deus, ele nunca é só sobre nós, né? Nunca é só sobre nós. E eu questionava muito a Deus no início, eu tinha muita crença limitante, até eu com 12 anos de idade, você está no Acre, vocês acharam longe, né? Então vamos supor, você pegaria daqui mais 1 hora de voo para chegar em Cruzeiro do Sul, de Cruzeiro do Sul você pegaria um barco, subiria o Rio Juruá, 12 horas de barco, você chega no lugar onde eu nasci e fiquei até meus 12 anos de idade. Até meus 12 anos de idade eu não sabia o que era luz elétrica. Tão distante. Um lugar tão distante. 4 vezes assim, tão. 12 anos de idade eu não sabia o que era luz elétrica. E aí, você olhar para o que Deus fez e saber onde Deus nos colocou e saber que não... Então, eu tinha crenças limitantes que a neurociência aí chama de crença de não merecimento. Então, assim, é normal você se sentir mal quando as coisas dão errado. Só que eu estava me sentindo mal pelas coisas estarem dando certo na minha vida. Quanto mais eu crescia, quanto mais eu ia prosperando, pior eu me sentia. A escassez, né? O sentimento de escassez. Imagina isso. Então, assim, e um dia eu fui para uma conferência do T.D. Jakes em Tampa. Eu cheguei ali, eu não conhecia ninguém. E eu entrei, quando eu coloquei o pé no salão, tinha mais ou menos uns 8 mil líderes. O tradutor falou assim, o T.D. Jakes pregando, e ele falou algo, o tradutor traduziu, e ele falou assim: para de questionar e comece a desfrutar, porque não é sobre você. Nunca foi. Nunca foi sobre você. O que Deus está fazendo, o que Deus te levando, não é sobre você. É sobre pessoas que vão ser alcançadas e transformadas
Cara, naquele dia virou uma chave para eu poder aceitar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, porque pela escassez, pela realidade de escassez que eu vinha, se gerou essa crença limitante de não merecimento, e eu achava assim indigno, continuo achando, mas porque eu dizia, Senhor, por que eu, né? Porque e nesse dia Deus falou assim, olha, não é sobre você, você está se achando, né? Você está achando que eu escolhi você para fazer em você por causa de você, não tem nada a ver com você. E hoje, recebendo os feedbacks que eu e você, cada um de nós aqui recebe, depois que você prega, depois que você faz uma live, depois que você, de pessoas... Essa semana, depois da live da Vida Abundante, a pessoa mandou uma mensagem dizendo, né, que, olha, alguém me encaminhou uma live e no momento que eu recebi a live eu estava pensando numa maneira de tirar minha vida. E nesses momentos você entende que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente, né? Tem a ver com como Deus vai usar a gente para abençoar a vida de outras pessoas. Então, o propósito de Deus nunca vai ser só sobre nós. Nunca. Se for só sobre nós, não é de Deus. Então, a gente viu uma experiência, né, da... Eu acho que José é a maior prova dessa realidade é José. Sim. Né? Porque no fim da vida ele fala, tudo que vocês fizeram foi Deus. Estava baseado na maldade. É. Mas Deus tinha um propósito. É. E o nosso Deus é um Deus especialista nesse processo de pegar os insignificantes, os que, por exemplo, o Tiago falou que ele passou no início da sua vida pelo cadinho, né? Uhum. Agora veja, talvez ele ainda não aquilo nível de autoridade que ele tem sobre alguns processos que não está comigo, não está com você, não está com o Lucas, está com ele. Uhum. E por isso que a gente precisa de uns dos outros, porque claro, ninguém tem tudo. Ninguém tem tudo. E a graça nunca é uniforme, ela é multi, né? Aí você vê Lucas, filho de pastor. A maioria dos filhos de pastores de uma geração para trás é frustrado com a igreja, é frustrado com o pastoreio, é frustrado. Aí você vê Deus dando a ele relevância, sendo filho de pastor. Então ele se torna motivo de inspiração. Uhum. Aí você pega a sua história, pega a minha história. Aí você vai ver nos nossos filhos. Pô, é muito saudável a gente analisar. Eu venho falando com o meu filho. Falo para ele, você precisa entender como Deus preservou pessoas para chegar em você uma graça que você, uma colheita que você não imaginou. Você não imaginou. Você falou algo aí agora, José. Eu lembrei de algo que Deus falou comigo, eu acho que há uns 18 anos atrás. E de lá para cá eu não tinha lembrado mais, eu lembrei agora. Minha esposa, quando ela assistir aqui, ela vai lembrar disso. Um dia Deus falou muito claro para mim assim, Deus disse, olha, o que eu vou fazer não é com você. O que vai acontecer com você, você pode até achar que é, mas, tipo assim, o ápice do que eu vou fazer vai ser com seus filhos. Eu lembrei disso agora. Eu estou vendo isso comigo. Eu estou vendo vocês falar e eu queria fazer uma pergunta a vocês. Agora, meu Deus, aí. Virou. Meu Deus, é que tem algo sobre. Meu pai, pastor Francisco, que já dorme no Senhor, ele falava algo muito, muito interessante sobre Sansão. Tem uma pergunta que Manoá faz ao Senhor quando ele vai falar. O estilo de vida desse menino aí. Rapaz, ele tem algo aqui, eu até sublinhei aqui. A pergunta é: qual será o modo de viver do menino? Qual será o modo de viver do menino? O menino tem um propósito, o menino já tem uma identidade, mas ele pergunta qual o modo de viver do menino. Então, eu sei que tem gente aqui que tá assistindo e você precisa talvez que uma chave vire na sua vida e que esse propósito e a sua identidade está ligada ao modo de viver que você vive. Então, tipo, todos nós que temos um propósito, uma identidade, nós temos um modo de viver. Então, eu queria perguntar a vocês três, que já está acabando já, mas qual o modo de viver que vocês dariam para essa galera que está nos assistindo? O que vocês diriam para eles sobre como vive alguém que tem propósito, alguém que tem identidade? A palavra de Deus responde, né? Provérbios vai falar assim, você pode viver do jeito que você quiser. Aproveita a tua juventude, aproveita os anseios do seu coração. Só lembra de uma coisa:
de cada dia da tua vida, Deus vai pedir de conta. Amém. Então lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra, põe Deus onde Deus quer estar. Se você põe Deus onde Deus quer estar, todos nós temos experiências para falar, porque, veja, nunca está ligado a nós, mas ligado a um propósito geral do reino. Não se trata da família da fé, não se trata do Bartos Ministério, não se trata do Lucas Agostinho Music, não se trata da igreja, se trata do reino. E o reino, Elias nunca teve sozinho no Carmelo. Deus tinha mais 7.000 para usar, resolveu usar ele. Deus tem sempre gente mais que a gente. Mas em certos aspectos, ele pega na pauta da música, ele põe a nota Tiago. Sim, depois põe a nota Jôs, depois põe a nota... Só que da melodia, a gente fica encantado com a melodia. A gente acha que a gente é a canção. Nós só somos o instrumento que Deus usa. O instrumento que ele sopra. Sopra de um jeito, sopra de um jeito, sopra de um jeito, sopra de um jeito. Eu tenho uma experiência da minha vida que é talvez uma das experiências mais da manifestação do propósito de Deus. Eu recebi um americano na igreja que eu ainda estava antigamente. Ele veio num culto que eu dirigi de segunda-feira. Esse culto tinha, em 1990, 4.000 pessoas. Segunda-feira. Ninguém tinha culto de segunda-feira. Pra você ter ideia, cara, era um negócio tão surreal que 4 da tarde as pessoas faziam fila para entrar na igreja. Num culto que era 7h30 da noite. Ele veio assistir o culto, ele falou, eu quero levar você para falar no nosso distrito, no Arkansas. Aí me levou para pregar. Eu cheguei no Arkansas, igreja do Nazareno, igreja tradicional, ok? No distrito 400 igrejas, eu preguei uma sexta-feira com tradução para o inglês, preguei no sábado de manhã, no sábado à noite ele juntou umas quase 1.000 pessoas, pastores e líderes, 40% latinos, 40% americanos, 60% latinos. Ele falou, não vai ter intérprete hoje, você vai pregar em português. Eu falei, pastor, como vai funcionar isso aí? O senhor é doido? Ele falou, não, o Espírito que está em você é o Espírito que vai comunicar a identidade que Deus tem e o propósito para essa igreja. Nós vamos viver o que vocês estão vivendo, porque havia muita libertação de pessoas naquelas reuniões, havia muito batismo com o Espírito Santo, havia muita conversão, uma geração foi tocada. E eu comecei a pregar em português num auditório americano com latinos. E as pessoas começaram a receber, não sei como, cara. Quando terminou, eu fiz apelo, as pessoas vieram aos montes para frente. Foi um quebrantamento, um viver de Deus assim inimaginável para a minha vida. Eu estava gélido. Eu fui para a porta, as pessoas me cumprimentavam assim, seu inglês é perfeito. Seu espanhol é perfeito. Eu vivi Atos 2. Eu vivi Atos 2 numa realidade como a de hoje. Isso é propósito, não meu, de Deus, quando Ele quer comunicar algo. Você viveu lá no descendo de um propósito, com aquela multidão de uma nova geração e com aquelas 8 pessoas naquele culto. Se a gente permite Deus nos levar e nos guiar, como Ele guiou Israel, o deserto florescerá. Uau. O Acre vai se manifestar como um dos lugares mais benditos dessa nação. Eu acho que essa questão de como viver, Deus sempre vai ter uma maneira de se revelar. E é lógico que há princípios que são inegociáveis, e isso sempre vai ter que estar presente na nossa maneira de viver, mas Deus também vai ter uma maneira natural, podemos dizer assim, para cada tempo. Exato. Né? A gente viveu o tempo aqui de determinadas conexões e chega um momento que Deus vai mudando. Muda o ciclo. E se a gente não se deixar conduzir por Deus, às vezes a gente quer permanecer vivendo algo que já passou. É a nuvem, né? Exato. Entendeu? A nuvem que é... Então, por quê? Porque e nisso, sem a gente perceber, a gente está tirando a nossa confiança de Deus e está colocando a nossa confiança naquelas conexões, naquelas pessoas. Então, assim, eu sempre digo uma frase, não deixe de depender de Deus para depender de quem Deus trouxe. E eu acredito que, olhando para o Tiago, ele está vivendo um momento sublime de aceleração. Porque há uma profecia. O falecido evangelista Billy Graham disse assim, que no fim dos tempos,
Deus ia levantar uma categoria de homens de negócios para falar para um mundo que só entende essa linguagem. Então veja, propósito que Deus falou a outras gerações, manifesta as nossas gerações. Um chinês esteve no Brasil em 1950, numa esquina de Campinas, e ele disse: essa cidade futuramente vai ser sede de um avivamento. Foi em 50, nós estamos em 2024. Okay? Eu tive no Sul o ano passado, vários profetas disseram que o Sul ia ser sacudido. Todo mundo entendeu que haveria o quê? Coisas novas. Veio uma catástrofe, porque é dessa miséria que Deus vai levantar um povo fortalecido na fé, que crê no Senhor. Até porque a Bíblia diz que há a maior alegria na casa onde há tristeza do que a maior prazer na casa onde há tristeza do que na casa onde há porque Deus está limpando alegria, né? E mano, nós não podemos perder a dimensão do propósito de Deus. É que as nossas leituras são assim: nossa, está acontecendo comigo. Não, outras gerações, né? Uma geração anuncia outra geração os grandes feitos do Senhor. A minha expectativa aqui não está nem com a gente, tá? Porque Deus vai fazer daqui a pouco. Falei sobre isso nessa parada. A gente está numa série sobre quem Deus é, e eu comecei nessa série falando que essa geração, a igreja e nós como cristãos, nós estamos perdendo a visão de Deus como majestade. A gente está perdendo o temor de Deus. A gente está vendo coisas absurdas se tornarem naturais, como se Deus aprovasse. E aí a grande questão é: quem é o Deus que a gente vai anunciar para as próximas gerações? Porque a gente precisa passar para eles com a mesma clareza e a mesma beleza e a mesma majestade que a gente recebeu das gerações passadas. E a gente está vendo coisas se perderem. A gente conversou sobre isso também, né, Lucas? A gente conversou muito sobre isso. Que a gente começa a andar, você começa a rodar e você começa a ver coisas e diz: pô, mas peraí, que negócio é esse, cara? Sabe, coisa se tornando normal, natural, que você vê que Deus abomina, né? Nem que Deus não gosta, que Deus não concorda, que Deus abomina. Eu não tenho nada contra a unção das outras nações. Eu admiro o que Deus faz na América, no Canadá, na Europa. Mas, cara, o que Deus está fazendo no Brasil como um propósito é absurdo. Eu falo isso, né? E, assim, com todo respeito à música americana, mas nós temos que entender que a adoração que vai sair do Brasil vai gerar eco nas novas gerações. Porque, assim, os caras têm estruturas, mas não tem mais aquela veia do trono que desce. Os caras têm uma organização. Os caras têm uma unção. Serenozinho. Sabe, cara, assim, esse que é o perigo nosso. Eu estava falando do começo do profético, né? Nós estamos tão admirados que os caras têm, sabe, uma tecnologia, que tudo funciona, que a gente esquece que eles não sabem o que é a glória da segunda casa faz tempo. Então, uma mesa como essa, ela precisa ressignificar o nosso propósito em Deus. Não precisa importar nada de ninguém. Nós temos que receber também, porque é bíblico, né? Sim. Um traz salmo, outro traz cântico, um traz hino. Só que assim, cara, eu creio no propósito de Deus para a nação brasileira. Satanás está lutando contra essa nação ferozmente para quebrar ela. Mas onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Eu creio. Amém. As músicas que Deus vai te dar, mano, vai tocar nações. A sabedoria que Deus te deu na área que você milita, porque, mano, não é só conhecimento, é revelação. Exato. Não é só inteligência administrativa. Cara, é uma unção que desceu na sua, gerando a identidade de Deus em você e gerando um propósito de Deus em você. Então, quando nós paramos de falar de nós, Deus começa a falar de nós. É isso aí. Uau! Gente, a gente passaria aqui o dia inteiro, né, falando vai sobre acabar? isso, falando sobre E o café, que a não vai gente servir? ama. Pô, lá no podcast dele tem café, água Sabe qual é o saborizada. problema? É porque eu ainda não fui lá para ver, eu não Nem aprendi, eu. né? Meu Então, só o Lucas que Vamos vai lá. fazer oração, Vai chegar, né? Lembra-te de nós nessa creio. mesa. Mas, Tiago, lembra-te de nós antes de entrar no Eu paraíso. creio. Não é só quando entrar no paraíso, não. creio. Lembra antes, né? Há uma pessoa aqui nessa sala que pode pôr o nosso nome naquela agenda. Pode, eu creio. Ela é dona da agenda. Gente, antes da crendo. gente Deus está me encerrar, revelando. eu quero falar aqui do livro do Tiago, né? Sim.
Tiago Bastos lançou recentemente pela editora Velos. Você tem uma palavra, né? Aqui tem, fala um pouco, fala do testemunho dele, fala, né, de toda a sua história, de todo o seu. Esse o senhor ganhou? Eu ganhei. Eu não ganhei. Tá? Eu não quero colocar inveja no seu coração, mas eu ganhei ele numa caixa linda, Deus personalizada. Quando Deus me levantou. Só vou dizer uma coisa, você cuida do que você vai falar, porque eu cheguei, ele teve que pedir perdão ontem. Que pedir perdão para ele. Então o senhor cuida do seu coração, que tem coisa guardada, não Meu fale. Meu Deus, você Não tá em fale. lugar, você tá em Terra Santa, tira a Então, gente, Não murmura, hein? Não murmura que a benção vai embora. Fica a indicação do livro do nosso amigo aí, do pastor Tiago Bastos. Eu ainda não li, mas 2 amigos já tinham ganho que ele deu. Eles leram. E aí, a minha especialização, quando eu fiz mestrado, eu fiz em Ministério Criativo e também fiz na área de arte de projeção. Então, eu estudei lá fora e quando eu vi a capa do livro, eu pensei, quem fez teve muita habilidade para fazer. A editora Vida, a editora Atos, elas mandavam todas as obras dela para eu realinhar a capa, gramatura de papel, toda a apresentação, e é um livro de alta qualidade. Olha só, então fica a dica aí para você. Eu quero agradecer vocês por esse tempo, né? Agradecer aqui a Sanfilmes. Paga na saída ali. A gente ia gravar mais de 1 hora, porque vocês atrasaram, gravou só 45 Olha aí, olha o levante. Vai ter 2 tempos esse jogo. Olha o levante. Olha o levante. Agradecer a Sanfilmes pela parceria, né? E agradecer os amigos que tiraram esse tempo para estar com a gente. Com certeza haverão outros momentos como esse, né? Da gente estar recebendo aqui grandes homens de Deus, né? Para compartilhar conosco, né? Com o nosso Estado, com o nosso Acre, com o nosso Brasil, sobre princípios e valores que, sem dúvida nenhuma, vão fazer toda a diferença na sua vida. Espero que você pegue tudo isso que você ouviu, aplique, né? E lembre que toda identidade, todo propósito só pode ser descoberto naquele que criou todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Venha ao Acre. Até o nosso próximo o dono episódio. do Acre tá aqui. Venha ao Acre. Venha ao Acre. O Acre é uma terra muito boa. Deus abençoe. Valeu. Obrigado. Valeu.